Até quando uma pessoa pode ir e ainda assim ser perdoada pelos seus erros? Essa é uma pergunta que diversos países tentaram resolver ao redor do mundo e ninguém essencialmente conseguiu criar um modelo 100% aceito. Isso se deve ao fato de todo o assunto relacionado à moralidade ser algo bem complexo e variar de pessoa para pessoa. Levando em conta as minhas experiências pessoais, por exemplo, eu sou alguém que na maioria das vezes tenta dar segundas chances para quem errou comigo. Se eu tô andando na rua, por exemplo, e a minha primeira interação com uma nova pessoa é ter a perna chutada por ela, eu ainda vou conseguir perdoar ela e seguir em frente, porque acidentes acontecem, por mais que não possa parecer, eu quero dar o benefício da dúvida. Mas por outro lado, você que tá me assistindo pode realmente se sentir magoado com uma perna dolorida e simplesmente não se sentir à vontade para perdoar uma pessoa que você sequer conheceu antes para ter criado algum vínculo. E tá tudo bem, nós somos pessoas diferentes e por isso o mundo é tão interessante. Porém, ainda assim, alguns perdões ainda são mais fáceis de se fazer que outros. E na minha opinião, a mídia que melhor conseguiu falar sobre essa diferença foram desenhos animados, onde em alguns casos, mesmo alguns personagens errando muito durante o desenho, no final da obra eles conseguiram fazer boas ações e convenceram o público de que eles mudaram como pessoa. Assim como alguns outros personagens que tinham todo o recurso para serem redimidos, acabaram errando e falhando completamente nesse objetivo. Pensando nisso, para esse vídeo, eu decidi pegar algumas redenções marcantes que eu assisti em animações, em que cada vez mais o nível vai abaixando e no final do vídeo você vai conseguir me dizer com clareza a partir de que ponto você acha que um personagem é impossível de ser redimido em uma animação. Mas antes de chegarmos aos limites da redenção, nós precisamos olhar para alguns personagens que na visão da maioria das pessoas mereceram a redenção. Um erro que muitos desenhos cometeram no passado foi tratar um simples pedido de desculpas como se fosse suficiente para redimir um personagem, e até faz sentido quando nós estamos falando de erros pequenos. O problema é que muitas séries durante o tempo aplicaram essa mesma lógica a antagonistas que haviam cometido coisas muito graves. Em muitas séries era apenas necessário o personagem admitir que errou e a história esperava que o público aceitasse a redenção, sem sequer mostrar o arrependimento sincero da pessoa. Com o tempo, isso me fez valorizar muito mais aquelas obras que entendem que a redenção não começa com um pedido de desculpas, mas com o momento que o personagem realmente percebe o mal que causou e decide mudar. E mesmo existindo arcos de redenção melhores, eu acho que Amphibia conseguiu fazer uma das melhores representações para responder essa pergunta. Para isso, eu preciso apresentar para vocês uma certa personagem da maravilhosa obra que é Amphibia. No início do desenho, nós conhecemos Sasha, alguém destemida, corajosa e valente, que tinha objetivos muito bem definidos na sua mente e ela faria de tudo para atingi-los, mesmo que fosse necessário passar por outras pessoas para isso. Mas ao chegar em Amphibia, ela tem a sua personalidade exposta ao extremo. A guia Sasha vira uma versão muito mais radical de quem ela era no passado, tentando machucar as suas melhores amigas e as fazendo pensar que ela tinha aprendido com seus erros, em determinado momento até as traindo para tomar controle do reino de Amphibia. Como espectador, você fica muito revoltado com isso, e até pega uma certa raiva da personagem, porque enquanto Anne e Marcy podiam levar o seu tempo com a Sasha como algo muito empolgante, Sasha apenas tentava manipular as suas amigas. Isso fazia você pensar que uma personagem como a Sasha simplesmente não merecia a redenção. Até aquele momento ela tinha feito coisas horríveis, e mesmo tendo a confiança das duas pessoas que mais a adoravam. Entretanto, por Amphibia ser um show incrível e True Colors ser genuinamente o melhor episódio do show, uma outra traição acontece e a Sasha é obrigada a escapar para a antiga casa da Anne em Wyrmwood, mas lá algo muito interessante acontece, porque graças às mentiras contadas por Sasha no passado, os amigos da Anne confiavam nela, e Grime contou uma mentira para os cidadãos, onde Sasha e ele estariam lá para proteger o pântano enquanto Anne estivesse fora. Mas aqui um dos gatilhos mais interessantes aconteceram, porque durante toda a sua vida Sasha queria poder, mas ela não queria exatamente possuir as coisas, ela queria receber o reconhecimento de todo um exército, uma velha reflexão de Nicolau Maquiavel. Ela preferia ser temida do que ser amada, mas ver que Anne conseguiu ser reconhecida apenas por ser uma pessoa incrível que se preocupava com todo mundo, ela percebeu o que realmente significava ter pessoas ao seu lado que gostavam de você porque você era uma boa pessoa. Outro tema que Amphibia traz à tona é a autossabotagem que Sasha faz aqui, porque ela sente que não merecia esse tratamento, e de fato, ela não fez o necessário para receber a admiração das pessoas. Mas o grande checkmate aconteceria em uma cena pra lá de significativa no episódio. A Sasha, Marcy e eu estamos finalmente juntas, e sabe de uma coisa? É incrível! Eu tô tão feliz por ter voltado a confiar
confiar na Sasha. Eu sempre soube, mesmo depois de tudo que aconteceu, que a gente ia se entender. Essas palavras machucam, e a Sasha sentiu que sempre recebeu a admiração necessária da Annie, mas nunca retribuiu como ela de fato merecia os habitantes de Wyrmwood fizeram. Nesse momento tem todo um flashback de coisas ruins passando por sua mente, as mentiras que ela contou, as manipulações que ela fez, todos os jogos desnecessariamente confusos que ela fez na frente das suas melhores amigas. A Sasha vê tudo isso, sente que o que ela fez foi errado, o que faz ela ter essa incrível reação. Eu gosto muito dessa parte porque ela se liga claramente com o nome do episódio, o ponto de virada. Esse é o exato momento em que a Sasha se arrepende das suas ações. Você sente que dessa vez ela não gostou do que fez e quer mudar como pessoa. Isso mostra como no fim a redenção é algo simples. No momento em que Sasha percebeu que era a malvada da história, ela queria ser alguém boa. A partir de agora ela fez de tudo para reparar os danos que ela causou, tomando algumas atitudes muito boas e programando todo um exército para ajudar a Annie. Olha, para saber se a redenção de um personagem foi bem feita ou não, eu gosto de responder a mim mesmo essas 5 perguntas rápidas. E olhando para o caso da Sasha, a personagem não só percebeu que errou, como falou isso na cara da Annie, ela sente o arrependimento verdadeiro quando na temporada 3 ela tenta desvincular a sua imagem sempre que possível. Mesmo com as coisas que causou, a Sasha armou uma rebelião inteira para tentar lutar contra a Andrews e reparar todo o dano que ela fez. Ela tentou mudar por escolha, mesmo tendo a opção de fugir de Wyrmwood, e por fim ela fez de tudo para as pessoas terem motivos para confiar em ela novamente. Então, como uma review final, a redenção da Sasha foi algo incrível e bem feita como personagem. Não à toa, se você assistiu Amphibia, você provavelmente ama a personagem dela. Mas um arco de redenção bom ainda não é o suficiente para nós entendermos o que faz uma redenção boa em uma série. Na verdade, nós precisamos ir um pouco mais a fundo e olhar o que é indiscutivelmente o melhor arco de redenção já escrito na história da TV. Imagine que um personagem passou boa parte da história perseguindo os protagonistas, machucando pessoas inocentes e mesmo tendo toda a oportunidade de mudar, continuou escolhendo lutar pelo lado errado. Redimir um personagem assim parece uma tarefa quase impossível, não é? Pra falar bem a verdade, não. E diversas séries ao redor do tempo tentaram transformar grandes vilões em pessoas melhores. O problema é que convencer o público que a mudança na personalidade aconteceu é muito mais difícil do que simplesmente jogar na cara do espectador que o personagem mudou. E é justamente aí que muitos roteiros acabam tropeçando, porque você não consegue achar a redenção de um personagem realista. Mas como todo problema, sempre acaba existindo alguém que consegue resolvê-lo. E nesse caso, a equipe de Avatar conseguiu solucioná-lo. No início da série, nós conhecemos o Príncipe Zuko, um protagonista obsessivo, amargurado e desesperado pelo seu grande objetivo de prender o Avatar, e sendo agressivo em alguns momentos com seu próprio tio. Por outro lado, no fim da série, Zuko é a completa antítese de tudo que ele foi no passado, sendo uma pessoa paciente e compreensiva que vê valor em qualquer vida, um humanista que tem arrependimento do que fez no passado, inclusive abdicando do trono da Nação do Fogo que ele sonhou por tanto tempo. Como espectadores, nós assistimos a jornada do Zuko simultaneamente com a do Avatar, e isso nos faz ter muito mais empatia do que poderia parecer com o personagem. Mas o que eu gosto aqui é que Avatar em nenhum momento tenta usar essa empatia que nós temos como um atalho. O modelo que muitas séries usam é apresentar um personagem mal intencionado por muitos momentos do desenho, mas completamente do nada, o personagem parece mudar totalmente depois de ter o seu passado revelado. Avatar parece ter percebido que isso faz uma redenção parecer rushada e consertou esse problema. Aos poucos nós vamos descobrindo o passado trágico de Zuko, mas isso não vem como uma justificativa para ele mudar. Na verdade, durante boa parte da segunda temporada, Iroh tenta apresentar novos pontos de vista a Zuko, tentando levar para o bom caminho, e embora isso realmente o afete, no fundo Zuko nunca chegou a dar ouvidos, ou talvez ele até fazia isso, mas esse não era o seu sonho. Ele queria o reconhecimento que sempre desejou e a atenção de seu pai que ele conseguiria assim que capturasse o Avatar. Então quando Zuko recebe a chance, ele nem chega a pensar. Azula oferece na sua mão tudo o que ele poderia querer, e mesmo com o time Avatar e seu tio dando os elementos para ele mudar, o Zuko tomou a decisão e se virou contra Aang, sendo reconhecido novamente na Nação do Fogo. Isso é algo bem melancólico, tanto para nós que estamos assistindo, mas principalmente para o time Avatar que se sentiu traído pelo Zuko. A partir desse momento, muitas pessoas sequer iriam aceitar o pedido de desculpas, e sendo justo esse pensamento é totalmente justificável. Mas uma coisa aconteceu. Um certo sentimento humano muito subestimado ainda afetaria o Zuko. Esse sentimento é um dos principais motivos para na vida real ser tão compreensivo para a segunda chance com as pessoas. Porque Zuko sente um vazio dentro dele mesmo, semelhante ao que aconteceu com a Sasha. Ele vê as consequências de suas ações e sente uma culpa, mas Avatar explora isso de um jeito muito mais interessante. Porque Zuko começa a perceber que aquilo que ele sempre queria, na verdade não era tão bom quanto ele imaginava.
De início, Zuko até chega a pensar que realmente não fosse, mas ele tinha feito a coisa certa, então tava tudo bem. Ele era um mocinho e derrotou o certo avatar malvado que queria lutar contra a Nação de Fogo. Mas isso nunca foi verdade. Essas eram as coisas que as pessoas que ele julgava como bem-sucedidas falavam pra ele. E no caminho de tentar ouvir essas pessoas, ali ele percebe que não importasse o que acontecesse, o seu pai nunca o valorizaria de verdade, nem mesmo realizando seu maior sonho de capturar o avatar. E sem ele perceber, no caminho ele acabou se encontrando com pessoas que realmente o davam atenção. E notando que as pessoas que ele conversava no passado estavam lutando pelo bem, Zuko vira muito mais propenso a dar ouvidos para quem ele ignorava anteriormente, percebendo que no fim, ele era o vilão da história. Assim, Zuko decide abrir mão de tudo que ele tinha conquistado, porque ele sabia que aquilo não significava nada. No lugar, ele queria recomeçar com pessoas que ali odiavam ele, mas que ele sabia que essas eram as pessoas que realmente valia a pena dar tudo por elas, assim como elas deram tudo por ele no passado. Obviamente, nesse momento, conquistar a confiança do time Avatar é muito mais difícil, e seria impossível se o time não estivesse tão desesperado por um dobrador de fogo. Mas dessa vez, indo na contramão de tudo que ele foi ensinado durante a vida, Zuko estava disposto a fazer isso. Logo de cara, ele salva o time Avatar de um assassino do Aang que ele mesmo tinha contratado, mas apesar de salvar, o time Avatar ainda não confia nele, o que é justo. Isso não indicava nada, e nem de perto consertava todos os estragos que ele fez a pessoas inocentes no passado, mas ele estaria disposto a fazer isso várias e várias vezes se fosse necessário, tendo um altruísmo que seu personagem nunca havia demonstrado. Eu também gosto de notar que cada membro da gangue Avatar tem o seu tempo. Aang, por ser o purista que é, consegue aceitar isso muito mais rapidamente. Sokka precisa ser ajudado em uma missão, mas confia no Zuko de volta quando recebe a inspiração dele. E a Katara, a pessoa que foi diretamente traída por Zuko, tende a demorar mais para confiar nele de novo. Por isso, Zuko decide dar uma atenção especial, porque ele dá a Katara detalhes da pessoa da Nação do Fogo que matou sua mãe. E mesmo que Aang estivesse lá para dizer que violência nunca é resposta, a Katara não estava nem aí e queria vingança. Zuko, guiado por seus traumas que teve no passado, se mostra compreensivo e fica satisfeito com a decisão que Katara tomaria. Não porque ele virou um mocinho de uma hora para outra, mas porque ele é um herói que moldou a sua confiança com base nas suas experiências de vida. E caramba, como se isso ainda não fosse o suficiente, Avatar nos entregou uma das cenas mais lindas da animação quando Zuko se reencontrou com seu tio. Meu objetivo trazendo esse arco é mostrar que não importa quantos erros um personagem cometa no passado, ele ainda vai ter opção de redenção durante a sua jornada. Talvez num contexto da vida real, Zuko não conseguiria reconstruir a sua amizade com o time Avatar. Afinal, eles tinham bem menos empatia com o personagem que nós, espectadores. Mas isso não impediu o personagem de recomeçar com uma pessoa melhor e consertar os seus erros. Tanto que é isso que ele faz no final, desempenhando um papel muito importante para o time Avatar derrotar a Nação do Fogo. Eu também gosto que quando Zuko vira o Senhor do Fogo ao derrotar o seu pai, ele não tenta esconder os erros que a Nação do Fogo cometeu, ou todo o mal que eles causaram, mas ele promete que fará de tudo ao seu alcance para que eles possam reconstruir um planeta para um mundo melhor, o que de certo modo é um paralelo bem direto e bonitinho com seu personagem. Explicado isso, eu queria dizer que vídeos como esse dão um trabalho gigantesco para fazer, e se você realmente gosta de conteúdos assim, se inscrever no canal é uma ótima maneira de mostrar que você gosta desse tipo de vídeo, e eu vou estar mais feliz em trazer vídeos mais bem trabalhados no futuro. Nesse caso, Zuko se mostrou arrependido e preencheu as 5 perguntas perfeitamente, mas e quando elas não são exatamente preenchidas? Apenas mudar é o suficiente para perdoar a personagem? Em Steven Universo existe uma personagem que conseguiu salvar milhares de vidas, mas ainda assim ela consegue ser odiada por boa parte do fandom de Steven Universo. E isso faz sentido, porque dependendo da pessoa que você perguntar dentro do próprio desenho de Steven Universo, Rose Quartz pode ser considerada uma heroína, ou talvez uma pessoa responsável por algumas das maiores tragédias psicológicas de algumas gens. Até agora, os personagens que nós analisamos tiveram a chance de enfrentar as consequências de seus próprios erros. A Rose, por outro lado, é diferente. Vamos começar do começo. A Rose nasceu em um sistema completamente imperialista que tentava extinguir completamente as vidas orgânicas de alguns planetas. Mas dentre as pessoas que estavam ok com o que estava acontecendo naquele sistema, Rose Quartz foi a pessoa que decidiu mudar aquilo. E depois de muitas tentativas falhas, Rosa decidiu fingir o seu estilhaçamento enquanto começava uma nova vida com Rose Quartz, tentando deixar o seu passado para trás. O problema e talvez a coisa mais polêmica envolvendo sua personagem é que essa mudança não foi uma simples transição rápida, e no processo, Rose cometeu alguns erros por ignorar as consequências de seus atos. A impressão que eu tenho é que Rose tinha uma expectativa dentro de si que ela deveria ser alguém perfeita e que não cometesse falhas, e quando algo acontecia, ela não estava exatamente preparada para lidar com o problema. Em especial, eu gosto de ressaltar o que acontece com a Bismuto.
onde depois de toda uma propaganda terrível sobre a Diamante Rosa, a Bismuth apresentou um comportamento agressivo para Rose, que com medo ao assistir isso, a Rose a embolhou. Até dá pra argumentar que a Rose não tinha muitas opções naquele momento, mas o problema veio depois, porque em vez de contar a verdade para as Crystal Gems, ela simplesmente fingiu que a Bismuth tinha desaparecido, e essa decisão fez com que as próprias companheiras vivessem por milhares de anos sem saber o que realmente aconteceu. Isso causou consequências enormes para Gems que se sentiram surpresas quando a Bismuth apareceu de novo, e até a própria Bismuth não sabia o que fazer direito quando Steven a resgatou. E sabe, eu acho que é essa palavra que deixa as coisas ainda mais interessantes. Consequências. Olha, o arco de redenção da Sasha é tão interessante porque ela não só percebe como se arrepende do que fez, após perceber a consequência de suas ações. O arco de Zuko é tão interessante porque as consequências são tão ridiculamente altas que ele precisa fazer tudo e mais um pouco para consertar o que fez. A Rosa, por outro lado, não só não teve que enfrentar suas consequências de suas ações, como ela fugiu de lidar com elas. A Spinella, por exemplo, ela jogou todos os problemas que ela tinha causado ao abandonar a personagem no jardim ao Steven, que não tinha nada a ver com a situação. Com a Ametista, por exemplo, ela falava mal do jardim de infância toda hora, sem saber o quanto isso a machucava. Com a Pérola, Rose nunca chegou a notar o quanto ela a amava, e novamente Rose não enfrentou consequências nenhumas por isso. A Pérola guardou todo o rancor para si e jogou a culpa no Greg. Mas, maior que todas essas coisas, a Rosa nunca cogitou que matar uma diamante irritaria suas irmãs, então ela nunca soube o que fazer quando azul, amarelo e branco quase dizimaram o planeta Terra. Isso bagunça bastante a nossa lista, porque eu acho que não tem uma resposta certa e errada sobre a Diamante Rosa merecer perdão ou não. Parece que ela existe para provar que a vida não é algo preto e branco, e um indivíduo pode fazer o bem mesmo cometendo erros durante a sua vida. O que complica é tentar entender o que nós deveríamos tirar de toda essa história. Claro, a Rosa realmente mudou. A Rose é uma boa pessoa e de certo ponto, mesmo errando, ela conseguiu tentar lutar pelo bem em um ambiente muito difícil. Mas ao mesmo tempo, ela nunca teve a oportunidade, ou talvez a coragem, de provar que ela se arrependeu dos erros que cometeu. Isso complica a nossa missão. Eu não escrevi esse trecho da Rose Quartz com o objetivo de te convencer que a personagem é ruim ou que ela é boa. Na verdade, é bem mais um caso que eu acho que cada um tem uma opinião diferente por causa das suas experiências. E eu não sei, talvez você qualifique alguns erros como imperdoáveis, enquanto outros podem ser bem mais abertos com a redenção. Rose é o tipo de personagem que divide bastante o público, e gostando ou não, você tem que admitir que ela foi muito bem escrita. Mas e quando a ideia dos produtores talvez não tenha ficado clara? E quando o público não consegue dirigir tão bem a redenção? Bem, foi exatamente isso que a próxima personagem nos fez passar. De todos os personagens dessa lista, Catra talvez fosse a pessoa que mais teve chances de redimir e ser uma pessoa melhor, porque semelhante ao caso de Zuko, Felina foi apresentada diversas vezes a opção de se juntar à rebelião, mas por mais que os personagens tentassem convencê-la a entrar no caminho do bem, a personagem nunca pareceu se importar e apenas caía mais a fundo no seu próprio abismo. Dando um breve contexto, She-Ra é um show que apresenta dois lados: a Horda, um império totalitário que apresenta todo o mal no desenho, e a rebelião, a contraparte que quer lutar contra as tiranias feitas pela Horda. Porém, de um jeito interessante, a protagonista Adora sofreu lavagem cerebral para começar o desenho ao lado da Horda, sem perceber as coisas terríveis que aconteciam. Infelizmente, isso não dura para sempre, e logo no primeiro episódio de She-Ra, Adora é contada sobre as coisas terríveis que aconteciam lá, fazendo ela perceber que no fundo, talvez ela fosse a vilã. Eu quero deixar claro que esse tipo de conclusão que a Adora tomou é bem difícil de ser tomado, e como aprendemos com The Owl House, as pessoas não gostam de admitir que passaram a vida toda lutando por algo ruim. Seria entendível se a Catra demorasse seu tempo para virar alguém do bem. O que quebra completamente o raciocínio é que isso nem de perto acontece. As protagonistas da série se sensibilizaram com a Felina, mas toda vez que elas tentavam convencê-la a entrar à rebelião, a Felina parecia piorar cada vez mais, chegando em um momento da série que ela tinha pleno conhecimento sobre o quão horrível era a Horda, mas ela continuava por lutar daquele lado. A série apresenta a Catra os inúmeros traumas que ela teve no passado, mas só porque alguém teve traumas não significa que a pessoa tem passe livre para a pessoa ser malvada. Afinal, ela recebeu todo um apoio e ajuda para perceber que estava errada, e de alguma forma, essa nem é o assunto mais complicado envolvendo a sua redenção, porque a Felina realmente escolhe mudar, mas essa decisão foi tomada muito tarde na série, fazendo a Felina passar 80% do desenho como malvada. Nesse tempo, ela cometeu inúmeros erros que, na visão de algumas pessoas, são gatilhos muito fortes, desde abuso psicológico à escorpiã, até quase destruir completamente uma realidade por egoísmo. Quando você escala as ações de uma personagem nesse nível, é cada vez mais difícil fazer o público acreditar na sua mudança.
mudança. Novamente, o problema não é convencer o espectador de que a Catra teve mudança. Isso aconteceu, mas nesse processo é difícil acreditar de que ela teve tempo suficiente para pensar que ela deveria mudar. No fim, a Furina acaba esbarrando justamente na parte mais complicada, porque você percebe que ela sentiu arrependimento e fez o que era possível para tentar reparar. Mas será que as pessoas realmente tinham motivos para confiar nela? Como eu disse no tópico anterior, acaba sendo algo mais sobre seu ponto de vista e eu realmente adoraria ouvir ele nos comentários. Pessoalmente, eu me pego pensando nesse assunto, e eu acho que na vida real, eu não conseguiria chegar tão longe assim uma pessoa para acreditar em sua redenção. Talvez seja justamente por isso que a Catra seja uma das personagens mais divisivas da lista. Não porque ela não mudou, mas porque cada espectador tem uma percepção diferente de quanto tempo alguém precisa passar para provar que mudou antes de recuperar a nossa confiança. Existe uma cena em Hazbin Hotel que ficou na minha cabeça. Nesse desenho, a Charlie acredita que qualquer pecador pode mudar e se tornar uma pessoa melhor, fazendo a pessoa merecer atingir o paraíso. Então, em determinado momento, Vox, uma pessoa que foi julgada como um pecador após ser um serial killer na sua vida, ele tentou sabotar o hotel da Charlie. Mas ao final de sua jornada, ele faz uma pergunta puramente na curiosidade para Charlie. Essa ideia me fez pensar num dilema moral gigantesco, não só de Hazbin Hotel, mas para a vida. Vox claramente não merece redenção, mas qual é a linha tênue? Perdões variam de pessoa para pessoa, e não existe uma resposta concreta, mas levando isso em conta, eu acho que a linha tênue é o exato momento em que o erro que a pessoa cometeu simplesmente não pode mais ser reparado. E é exatamente nesse momento que, na minha opinião, as diamantes em Steven Universo não podiam mais serem redimidas à audiência. Eu quero deixar bem claro, nós não estamos mais em 2019, as diamantes não foram perdoadas em Steven Universe e o próprio Steven demonstra isso em Future, mas o fato é que, diferente de todos os personagens dessa lista que tentaram reparar os seus danos, as diamantes em Steven Universo sequer pareceram tentar com muita força, meio que aceitando as pessoas que elas se transformaram. Ah, mas Courtney, elas se transformaram em pessoas melhores em Future e tentaram corrigir os seus problemas. Meus amigos, elas cometeram erros muito maiores que qualquer outros personagens dessa lista, já que as diamantes, no meio de vários erros, acabaram machucando muitas pessoas. Elas eram líderes imperialistas que queriam conquistar e conquistar planetas, nesse processo rebaixando várias gens que não foram perfeitas para suas missões, além delas fazerem coisas horríveis com a Rosa e os próprios experimentos com fragmentos de gens como o que aconteceu com a Drusa. O fato é, basicamente tudo de horrível que elas poderiam fazer com seu poder, elas fizeram, e a partir desse ponto, já não existe nenhuma ação capaz de desfazer o que elas tinham feito. Quer dizer, elas fizeram o mínimo e ajudaram a curar algumas gens corrompidas na série, mas isso sequer foi um problema que elas causaram. Foi mais uma consequência do jeito que elas trataram a Pink. O real problema foi o quanto elas destruíram a vida de milhares de gens. Lembram de como as descoloridas eram caçadas por serem consideradas erros, já que elas eram diferentes? Na minha opinião, é justamente aí que nós chegamos no limite da redenção. Não porque uma pessoa é incapaz de mudar, mas porque alguns danos são simplesmente impossíveis de serem reparados. Como eu disse algumas vezes durante esse vídeo, o perdão muda de pessoa para pessoa. Algumas pessoas sequer conseguiriam perdoar a Sasha, enquanto outras poderiam se sensibilizar com a Furina. Porque o fato é, não importa quantos erros uma pessoa cometa, ela sempre vai ter a opção de mudar e se tornar alguém melhor. Mas existe uma grande diferença entre mudar e a pessoa ser perdoada. Mudar é um requisito para conquistar o perdão, mas o perdão não é obrigatório após a mudança. Peguem a própria maneira que o Steven trata as diamantes após o final. Ele tá feliz que elas mudaram, com certeza, mas todas as vezes que ele precisa estar perto das autoridades, o Steven fica desconfortável e quer evitá-las, tanto que ele explode com a Branco quando ele está mal mentalmente. Vamos voltar para 5 perguntas que eu fiz no início do vídeo, por exemplo. No fundo, nem elas conseguem responder se um personagem merece o perdão, apenas se o personagem quer mudar, e é por isso que eu acho o tema redenção em desenhos algo tão ridiculamente interessante, porque eles nos obrigam a fazer uma reflexão final de se por acaso essa situação acontecesse na vida real, eu estaria disposto a perdoar a pessoa? Bem, eu realmente ficaria contente em saber o que você pensa sobre esse assunto nos comentários. Por fim, eu queria concluir dizendo que esse vídeo foi fortemente inspirado em um vídeo muito bom da youtuber Afterlight, onde se você entende inglês e quer ver um conteúdo legal, eu fortemente recomendo assistir. No mais, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, muito obrigado mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!